Hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Frankenstein da Netflix, filme dirigido pelo Guilherme Del Toro, protagonizado pelo Oscar Isaac e o Jacob Elord, fazendo o Frankenstein. Se você não mora numa caverna, possivelmente você já escutou sobre essa história, já leu ou pelo menos assistiu algum filme sobre o Frankenstein. Mas esse filme do Del Toro mexeu muito comigo por vários motivos, né? Que é o que eu pretendo trabalhar nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então é uma versão do diretor da história. Então teve uma galera que não gostou muito do filme. Eu consigo até entender essa galera que não gostou, e tem a galera que gostou muito. No caso, eu me enquadro dentro desse grupo. Eu gostei bastante do filme, foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Não é aquele tipo de filme tipo, meu Deus, nossa, caraca, esse filme tem que ser indicado a melhor filme. Não, mas é um filme que eu gostei, né? Eu não costumo assistir muito filme da Netflix, mas esse em especial eu assisti e gostei muito. Então, vamos lá. Se você não assistiu o filme, liga para spoilers, veja o filme primeiro, depois você volta aqui no vídeo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse filme é o seguinte: não é um filme de terror. Então, assim, se o espectador foi, né, em busca de um filme de terror, ele possivelmente se decepcionou em muito, porque não é um filme de terror. Você não sente medo do Frankenstein. Ele não é uma criatura que você, por exemplo, não conseguiria assistir esse filme 1h da manhã ou meia-noite, sabe? Tipo, a versão do diretor desse, entre aspas, monstro, que não é muito bem o monstro da história, né? O monstro da história é o doutor, e eu vou discorrer sobre isso no vídeo. Então, assim, essa versão do Guilherme Del Toro, na minha concepção, não é um filme de terror, é um filme que é muito mais pro lado de um drama com fantasia do que terror realmente. Tem algumas cenas de decapitação, de luta, de arrancar braço e de tripas e tudo mais? Tem, mas nada que choque o espectador. A história do filme em si é muito boa. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, a narrativa. É uma narrativa que você fica preso. Não é um filme lento e também não é um filme maçante. A maneira como o Victor, né, conta a história, pelo menos a versão dele, né, o filme tem 2 horas e pouca e é dividido em 2 partes. Primeiro você assiste a versão do Victor e depois você assiste a versão do monstro, né? E tem o finalzinho que algumas pessoas também não curtiram o final. Eu também vou falar sobre isso nesse vídeo. Pelo contrário, eu gostei do final, como gostei do filme como um todo. Então, a primeira cena é o Frankenstein, né, indo atrás do Victor, que ele é meio que resgatado ali por uma galera que está num navio, né? E o Frankenstein sobe no navio, assim, por uma escada, quebra todo mundo na porrada e mata todo mundo, porque ele está atrás do Victor. Então, assim, nesse primeiro momento do filme, você já pensa, caraca, essa criatura tem muito ódio do Victor, quer matar ele. O capitão ali daquele barco protege o Victor e essa criatura, né, acaba, entre aspas, afundando ali naquela geleira ali, né, naquele mar gelado ali. Só que ela não morre, né? Isso aqui todo mundo sabe. Então o Victor tá ali, meio que na sala ali do capitão, e ele começa a contar a história daquela criatura. Que o capitão pergunta, olha, eu nunca vi uma criatura como essa. Que tipo de demônio poderia criar alguém assim, né? De onde esse bicho saiu? Aí o Victor disse, olha, eu que criei. Então ele começa a contar a história. Quando você pensa na história do Frankenstein, você pode levantar vários questionamentos filosóficos, vamos dizer assim. O primeiro, que pelo menos vem na minha cabeça, é a questão da criação, né? Tipo, toda essa ideia da criação. Óbvio que se você conversa com uma pessoa que estuda biologia, filosofia ou física, ou é uma pessoa muito aficionada ali pela ciência, ela vai te apresentar vários argumentos, né, sobre a evolução e tudo mais. Mas, no geral, a maioria das pessoas fica com, entre aspas, a teoria da criação do mundo do livro de Gênesis, né? Que Deus criou o mundo e criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa parte aqui de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança
é muito interessante para você pensar a própria história do Frankenstein, tipo, na minha concepção. E no decorrer do vídeo eu vou falar sobre isso. Então, fica com isso na sua cabeça. Olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus aqui como criador e não como pai. Vou repetir. Deus aqui como criador do homem e não como pai. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Fez ali, né, do pó da terra, como está na Bíblia, né, um bonequinho de barro e deu sopro, né, da vida. Então tem toda essa questão que no corpo do homem habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus e tudo mais. Então tem toda essa questão em torno, digamos assim, da criação do homem atrelada à imagem e semelhança de Deus. Criação do homem atrelada à imagem e semelhança de Deus. Logo no começo do filme, quando o Victor está contando sobre a sua história, ele fala sobre o pai dele. Então assim, tinha ele, a mãe dele estava grávida do irmãozinho dele, o William, e o pai dele era um cara que, tipo assim, raramente estava em casa, era um cirurgião muito renomado, né, um médico muito conhecido ali, muito inteligente, né, era muito rico. Então assim, o Victor ali era de uma família praticamente tipo um aristocrata, sabe, ele tinha muito dinheiro. E o pai dele, de vez em quando, quando estava em casa, ensinava ele, né, tipo, medicina, anatomia humana e tudo mais. E o pai dele cobrava muito o filho, porque o filho carregava o nome dele. Preste atenção nesse ponto. Ele chegava pro Victor e perguntava umas paradas super difíceis para um garoto de, sei lá, 8, 9 anos de idade. Tipo, quantos gramas tem o coração de um homem? Quantos gramas tem o coração de uma mulher? Qual a diferença do tecido tal coisa, da perna para tíbia e para não sei aonde? Ele começava a falar um monte de coisa pro garoto e quando ele errava, ele batia no filho. Ele não batia nas mãos, porque as mãos seriam os instrumentos de trabalho, né, do trabalho do filho, mas ele batia no rosto. Então olha só, o pai do Victor cobrava ele. O pai do Victor queria que ele fosse perfeito. O pai do Victor era um péssimo pai. E o pai do Victor dizia o seguinte: olha, você tem que ser bom, você tem que ser ótimo, porque você carrega o meu nome. Frankenstein, você carrega o meu nome. Então o Victor cresce, né, ali em meio àqueles livros, todo aquele universo, só que ele percebe o seguinte: olha, o meu pai ele não trata bem a minha mãe. E no dia do parto, ali do irmãozinho dele, do William, a mãe dele acaba morrendo. Então ele fica tipo assim: olha, será que o meu pai realmente fez de tudo para salvar a minha mãe ou ele deixou ela morrer? Ele fica com essa pulga atrás da orelha. Só que a partir do momento que a mãe dele morre, ele passa a se interessar muito pela morte. Ele se interessa muito mais pela morte do que pela vida. Esse ponto também é um dos mais interessantes do filme. E assim como eu já comentei com vocês sobre o anime Fullmetal Alchemist, que o Ed e o Al, né, dois irmãozinhos ali, perdem a mãe, e eles meio que tentam fazer uma espécie de um ritual de alquimia ali para poder ressuscitar a mãe. Aqui nesse filme tem muito uma coisa, não dele tentar ressuscitar a mãe, mas ele fica muitas voltas com o seguinte: ele não aceita a morte. Então assim, ele tem uma parada, pelo menos nesse começo do filme, que é o seguinte: é criar um homem cuja morte não seja o fim, entende? Tipo, por isso que todo mundo aqui no filme, grande parte dos médicos, acusam ele de, tipo assim, ele tá maluco, ele tá brincando de ser Deus, de criar uma pessoa. Então ele fica com isso na cabeça: olha, eu tenho que criar um homem, né? É possível criar um homem, porque ele tenta tirar essa ideia de que Deus é aquele que cria. Não, o homem também tem inteligência suficiente para criar uma outra vida, né? Tipo, a partir de pessoas mortas, né? Então ele, basicamente do filme, né, pega um monte de corpo de gente, ou de indigente, ou de condenados à morte e tudo mais, e ele começa a ficar às voltas com isso. Aí um dia, um cara assiste a uma palestra dele e decide ser o investidor da pesquisa dele. Chega para ele e diz assim: olha, eu vou te oferecer todos os recursos que você quiser para você, né, fazer isso aí que você está falando, né? Você vai criar um homem. Você acha que a morte não é não deveria ser o fim?
para a humanidade, para o homem, digamos assim, então eu vou, né, te oferecer tudo aí para você fazer essa pesquisa. Cara, essa parte do filme é uma das mais legais, assim, porque ele começa a realmente entrar de cabeça nisso. Ver qual pessoa tem a perna boa, ou começa a pegar, tipo, dedo e vendo ali os nervos e tal, fazendo os movimentos. Ele realmente começa a criar o homem. Criar um homem, né? No caso, criar aqui esse monstro, digamos assim. E, cara, é uma cena muito legal, porque, assim, você realmente vê ele trabalhando, ele colocando a mão na massa mesmo de fazer uma criatura ali. Só que tem uma personagem aqui nesse filme que pra mim é uma das mais interessantes, que é a noiva do irmão dele. A noiva do irmão dele tem uma visão diferente da vida, principalmente das pessoas. O Victor aqui não é que ele é megalomaníaco do tipo de acreditar que ele pode criar uma pessoa que não vai morrer e tudo mais. Não, não é isso. Mas ela, desde o começo do filme, diz para ele o seguinte: olha, Victor, o que você está querendo, o que você está fazendo, não concordo com isso. Tipo, o Victor aqui é um personagem que o desenvolvimento dele é muito bom porque ele não presta, cara. Ele não presta, ele não é uma boa pessoa. Desde o começo do filme, ele não é uma boa pessoa. Só que quando ele cria o Frankenstein, e né, uma das primeiras cenas é uma das mais legais aqui do filme, que é o seguinte: ele descobre que o investidor dele, digamos assim, está com sífilis e morrendo. E qual que é a ideia do cara? Assim que o Frankenstein ficar bom, digamos assim, ele quer que a cabeça dele fique com aquele corpo. Um corpo que não morre, entende? Porque ele está morrendo. E ele acaba sofrendo um acidente ali e tal. Aí no dia seguinte, o Victor acorda e vê ali o Frankenstein na frente dele. Só que o Frankenstein não fala nada direito. Ele não entende muito as coisas, tipo, o que é sol, o que é frio, o que é certo, o que é errado. Ele está aqui do zero. Do zero. Voltando lá para o mito. Eu digo mito aqui não é no sentido de menosprezar, invalidar ou dizer que quem acredita em Adão e Eva não é uma pessoa inteligente, nada disso. Eu vou usar o termo mito apenas para fins didáticos dentro desse vídeo. Voltamos lá para o mito de Adão e Eva. Você já parou para pensar? Para pra pensar. Você já parou para pensar que quando Deus criou Adão, se Adão já começou a falar? Eu sei que é meio doido dizer isso, né, para você começar a pensar, do tipo, você quando lê a Bíblia, ou quando escuta essa história, você é levado a acreditar que Deus criou o homem, e o homem já nasceu falando, já nasceu dotado de inteligência, já nasceu com atenção, com foco, percepção, memória, comunicação verbal, comunicação não verbal, intenção comunicativa, sabe tudo isso que você escuta e estuda dentro da psicologia, do neurodesenvolvimento de uma criança, do desenvolvimento de uma criança, do psicodesenvolvimento sexual de uma criança até, né, adolescente e tal. Sabe tudo isso que você está falando, que você está estudando? Você já imaginou Deus criando o homem ali e ele logo começar a falar tudo, dotado de inteligência, e andar ali? Com que língua será que ele falava com Adão? Assim? Será que ele ensinou as palavras a Adão? Será que ele ensinou Adão a andar? Não, porque Adão não nasceu como um bebê. Deus não criou o homem, Deus não criou um bebezinho e esse bebezinho foi crescendo aos poucos e se tornou um homem. E Deus ensinou esse bebezinho a falar, a andar, a fazer cocô sozinho, a mijar sozinho, a pedir as coisas para ele. Não. Deus já criou o homem entre aspas, perfeito. O homem já nasceu falando ali, já nasceu dominando todos os animais, né? Cuidando ali do jardim do Éden, conversando com Deus todas as tardes. Deus não teve esse trabalho de ensinar o homem a andar, a falar, a se comunicar, a conversar. Entende? Dentro dessa metáfora. Aqui o Victor se frustra exatamente com isso.
Ele esperava ter criado uma criatura perfeita, tipo, que já fosse dotada de inteligência, que já fosse dotada de uma capacidade cognitiva absurda, motora, que já entendesse, que conversasse, que falasse mais de uma palavra. Então aqui nesse primeiro momento, o Frankenstein só fala uma palavra: Victor. Victor, Victor. O Victor tenta ensinar várias palavras para ele ali, tenta ensinar as coisas a ele, o que pode, o que não pode, o que é luz, o que é calor, o certo e o errado. Só que o Victor não trata ele como um filho, trata ele como uma criatura. Chama ele de daquilo, de disso, isso. O Victor aqui, em momento nenhum, personifica a criatura dele. Para o Victor, o Frankenstein, digamos assim, é uma criatura, um monstro. É uma criação dele que deu errado. É uma criação dele que deu errado, na concepção dele, né? Obviamente. Então, essa parte do filme você começa a ver o seguinte, cara, esse filme do Frankenstein é sobre paternidade. Não é sobre monstro e médico e terror. Não, é sobre paternidade. É sobre pais que são frustrados com seus filhos quando seus filhos não correspondem às suas expectativas. Vou repetir. Esse filme do Frankenstein é um filme sobre paternidade. O Victor aqui é um péssimo pai, foi um péssimo pai. E ele reconhece isso lá no final. Por isso que o final do filme muita gente não curtiu. Mas na minha concepção é porque a pessoa talvez não tenha prestado muita atenção nos detalhes que o diretor colocou nesse filme, principalmente no que ele quis passar. Porque o Victor aqui é um péssimo pai, foi um péssimo pai. Então essa primeira versão, a dele, eu gosto, mas para mim a melhor versão é a versão do, entre aspas, né, do monstro, que não é na verdade um monstro. Então nesse primeiro momento nós estamos diante do quê? Caraca, eu acho que essa história é sobre paternidade. O Victor aqui acreditou que poderia criar um homem perfeito, que já nasceria sabendo tudo. Por quê? Porque esse monstro aqui carregaria o nome dele. Quando as pessoas olhassem para aquele monstro, o nome daquele monstro seria o nome dele. O monstro carregaria o nome dele. Assim como o pai dele chegou para ele e disse, olha, você vai carregar o meu nome. Então se aquela criatura ali deu errado, se aquela criatura não era perfeita, não era normal, era o nome dele que estava na reta. Era o nome dele que estava na reta. É algo aqui extremamente narcísico, não é narcisista, é extremamente narcísico, que é o seguinte, todo mundo que deseja ter um filho coloca uma expectativa muito grande nesse filho. Como esse filho vai ser, o que ele vai fazer, entende? Ninguém, isso aqui não é hipocrisia dizer isso, ninguém quando tá namorando ou se casa com alguém e deseja ter um filho, sonha em ter um filho com síndrome de Down, ou com autismo, ou com paralisia cerebral, ou com algum tipo de deficiência. Ninguém sonha, ninguém idealiza uma criança assim. A maioria das pessoas idealizam o quê? Uma criança perfeita. Essa criança ideal aqui. E essa criança ideal, muitas das vezes, surge a partir de fantasias narcísicas do próprio pai ou da própria mãe. Então, por exemplo, o meu grande sonho era ser jogador de futebol. Sempre quis ser jogador de futebol. Jogava todo dia e tal, até que uma vez eu sofri uma falta e tive uma lesão no joelho, com 14 anos. E com 15 eu ia entrar no juvenil, sei lá, alguma coisa ali do clube. E não pude ser jogador de futebol. Aí eu, com 20 e pouco, começo a namorar uma moça e ela engravida. E eu descubro que eu vou ser pai de um menino. Eu já começo a comprar bola pra ele, camisa de time pra ele. Quando ele faz 4, 5 anos, eu já quero colocar ele numa escolinha de futebol. Quando ele faz 7, 8, eu já tô levando ele pra fazer peneira e pra fazer teste fora da minha cidade. Eu começo a cobrar esse garoto o seguinte, olha, você vai ser jogador de futebol. Você vai ser jogador de futebol porque eu não fui.
Eu quero realizar o meu sonho através de você. Eu quero realizar a minha fantasia narcísica através de você. Então os pais aqui, na maioria das vezes, possuem um filho ideal. E quando esse filho ideal, preste atenção, quando o filho real nasce, quando esse pai e essa mãe se vê diante do filho que ele tem ali na vida dele, e ele percebe que esse filho é completamente diferente do que ele esperava, do que ele desejava, do que ele imaginava, ele se frustra. Por quê? O maior desafio aqui é o seguinte, é você reconhecer que a criança não é você, que a criança não será você, que a criança não é uma extensão sua, que a criança não existe para satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Você não criou, você não vou usar esse termo com muito cuidado. Você não produziu um filho, você não criou um filho para ele te adorar, igual Deus ali na Bíblia, né? Que criou o homem apenas com uma finalidade, para adorá-lo. Na maioria das vezes, os pais fazem exatamente isso. Faz filho pensando que o filho, que a obrigação do filho é venerá-lo e adorá-lo e amá-lo incondicionalmente. Como se o filho fosse uma extensão dele próprio. Como se o filho fosse a sua imagem e semelhança. E não. Quando essa criança vem diferente, isso frustra. E o pai e a mãe aqui passa pelo seguinte, que é o luto da criança perfeita. Essa criança perfeita que ele imaginou, que ele idealizou. Essa criança morreu assim, morreu. Para mim, um dos exemplos mais claros que eu vejo é quando essa criança tem síndrome de Down ou autismo. Eu acho que quando um pai ou uma mãe tem um filho com autismo ou com síndrome de Down, eu vou pegar esses dois exemplos aqui, porque na minha concepção são os exemplos que eu vejo com mais frequência e é nítido assim o que eu estou querendo dizer. Isso para alguns pais é uma ferida narcísica. É uma ferida narcísica ter um filho autista ou ter um filho com síndrome de Down. Porque uma criança autista e uma criança com síndrome de Down, dentro da nossa sociedade, essa criança, em algum nível, poderá não corresponder às expectativas do pai e da mãe e nem da sociedade. Essa criança será diferente. E muitos pais aqui, muitas das vezes, têm vergonha dos filhos. Não leva o filho, por exemplo, para brincar, ou não sai com o filho, ou não tira a foto do filho com o filho, porque tem vergonha. Aqui mesmo no filme tem uma cena muito forte, que é quando o Victor começa a reclamar do Frankenstein, né? Olha, ele só fala uma palavra, que nem um papagaio, ele só fica repetindo como quem diz, olha, ele não tem inteligência. Aí a noiva do irmão dele fala, não, eu vejo no olhar dele dor. Dor é um sinal de inteligência. Se ele só fala Victor agora, é porque para ele essa palavra é a mais importante. Então, assim, aqui nessa cena, é o filme inteiro. É um homem com inúmeras expectativas em relação a essa criatura dele, esse filho, vamos dizer assim, entre aspas, que quando nasce, entre aspas, ele percebe o seguinte, cara, ele não veio como eu queria. Ele não é como eu gostaria que ele fosse. E agora? Ele não veio como eu queria, digamos, dentro dessa metáfora, né? E ele não é o que eu queria que ele fosse. E agora? Aqui, a partir desse ponto, é que eu percebo que muitos pais e mães acabam se transformando em monstros com seus respectivos filhos. Por isso que esse filme, na minha concepção, é uma metáfora muito bonita e triste também do que é a paternidade dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês aqui, quando um pai se frustra muito com esse filho. Pode ser um filho com síndrome de Down, pode ser um filho autista, pode ser um filho que não corresponde, sei lá, as exigências de masculinidade ou de uma possível
heterossexualidade com comportamento de garanhão. Sei lá, sabe aquele pai que gosta de contar pra todo mundo que pegava um monte de mulher, que transava não sei quantas vezes, que pegava muita mulher e tal, e o filho dele é gay? Isso para alguns pais é uma ferida narcísica. Porque na cabeça desse pai, o garoto deveria ser igual ele, um pegador. Ah lá, ó, meu filhão, ó, mostra o peru aí. Tem pais que fazem isso, né? Ih, esse daqui vai comer muita gente, não sei o quê. Ih, esse daí vai pegar muita mulher, não sei o quê. Você vê que esse pai, dentro desse exemplo, joga toda a sua expectativa e idealização em cima desse filho. E às vezes esse filho pode não ser esse pegador. Às vezes, na cabeça desse pai, ele gostaria que o filho fosse advogado. E às vezes o filho quer ser um jardineiro, ou um historiador, ou um professor de letras. Às vezes esse pai pode se frustrar com um filho que não concorda com certas opiniões. Às vezes o pai pode ser de direita e o filho é de esquerda. Às vezes o pai pode ser evangélico, pastor, e o filho é ateu. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, ter um filho ateu quando você é pastor ou evangélico, ter um filho homossexual quando você é um cara heterossexual que gosta de dizer que pega muita gente, ou que o homem deve ser homem e pegar muita gente, ter um filho autista, ter um filho com síndrome de Down. Pessoas aqui, dentro desse exemplo que eu estou colocando para vocês, que de alguma forma para a sociedade são vistas como estranhos, diferentes. O Frankenstein aqui, dentro dessa metáfora que eu estou tentando trazer com vocês, ele é diferente. Ele é diferente. Então, assim, nesse primeiro momento, o Victor se frustra com ele, né? Tipo, ele não veio perfeito, né? Ele não veio perfeito como o Victor gostaria que ele viesse, né? E ele só falava uma palavra ali, né? Só uma palavra. Aí temos essa primeira parte, né, do filme. O Frankenstein entra ali dentro do barco para poder matar o Victor, obviamente. Só que antes, ele pede para contar a versão dele. E a versão dele, na minha concepção, é a versão mais... É a melhor versão, assim. Eu acho que é a melhor versão dessa história que eu já vi. E eu gostei muito da interpretação do Jacob Elord, assim. Gostei pra caramba, como que ele... Porque aqui no filme, pelo menos tô falando a minha experiência, né? Tem cenas aqui que você realmente pode se emocionar. Porque é um filme que, além de falar sobre paternidade, isso da minha leitura, ele também fala sobre humanidade, sobre empatia. O Frankenstein aqui tem um foco no Victor, que é o protagonista, vamos dizer assim, da história, sim, mas é a partir da versão do monstro que você conhece quem é o Victor. Sabe aquele versículo da Bíblia que Jesus diz, né? Quem vê a mim vê o Pai? Então, aqui no Frankenstein é exatamente isso. O monstro aqui, entre aspas, né, a criatura, vai contar a versão dele, porque o Victor tentou matar ele. Colocou fogo ali naquela espécie de castelo, mas ele conseguiu sobreviver. Ele saiu, ele, né, se soltou das correntes e saiu para a floresta. Então ele não morreu, mas o pai dele, aqui, né, o Victor, tentou matá-lo. Em nenhum momento o Frankenstein aqui ofereceu qualquer tipo de perigo ou ameaça. Nenhum momento, assim. Nenhum momento. Ele não entendia as convenções sociais, ele não sabia falar, ele não sabia conversar, ele não sabia ler. Aqui, nesse primeiro momento, é como se o Frankenstein fosse um bebê no corpo de um homem. É muito do que eu falei com vocês lá atrás, né? Essa ideia de que Deus criou Adão e Adão já foi criado como um homem dotado de inteligência, o cérebro dele ali conseguindo conversar, falar, perceber, visão, memória, cognição, atenção, enfim. Aqui não. O Frankenstein não é o Adão.
E o filme também tem uma parte muito legal que ele fala exatamente... Não é que ele fala exatamente isso, mas é a primeira história que ele aprende, digamos assim, é de Adão e Eva. Então o Frankenstein vai para a floresta e ele acaba conhecendo uma espécie de... Eu não vou dizer vilarejo, mas é uma galera ali, tipo camponês, sabe? Tem um velhinho que é cego, que tem uma netinha, mora com os filhos ali, com as esposas e tudo mais, e eles têm um rebanhozinho de ovelhas. Só que a maioria desses filhos aqui são caçadores. Então o Frankenstein ele meio que fica vivendo numa espécie de um estábulo ali dessa família, só que sem a família saber que ele está ali. Então ele começa a fazer um monte de favor para essa família, quando todo mundo tá dormindo, entendeu? Ele constrói algumas coisas, porque, porra, tem super força, ele é uma, porra, imortal, enfim, é uma criatura aqui. E essa é uma das paradas que eu acho mais legal no Guilherme Del Toro, é que a cabeça dele é a cabeça de alguém que ama fantasia. É um filme de fantasia também, né? Eu comentei anteriormente no início do vídeo. Uma mistura de fantasia com drama. Então aqui ele passa a ser conhecido como o espírito da floresta. E ele conhece um velhinho que é cego, que ele tá meio que ensinando a netinha dele a falar, a ler. E ele fica observando pelo buraco ali de uma espécie de fechadura, não é fechadura, né, da madeira ali que separa os dois cômodos. Ele passa a aprender com essas pessoas, com esse velhinho. O primeiro contato que ele teve com o ser humano foi com o Victor. Ele não conhecia o amor. Ele não conhecia o carinho, ele não conhecia a educação, ele não conhecia a ternura, ele não conhecia a amizade, ele não conhecia nada disso. Ele passou a conhecer com esse velhinho. A família do velhinho foi viajar, né? E deixou o velhinho em casa, sozinho. O velhinho era cego. Olha só que metáfora interessante. O velhinho, diante dele, não ia ver um monstro, entendeu? Não ia ver um monstro. Ia conhecer ele realmente. E ele passa a aprender com o velhinho, a ler. O velhinho ensina ele a ler. O velhinho ensina ele a falar, ensina ele as coisas. O Victor consegue o Frankenstein consegue se desenvolver. Olha só que interessante. Ele não fica falando só Victor, 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 Victor. Ele consegue se desenvolver aqui. Essa parte aqui do aprendizado dele é muito legal, assim. É muito legal a construção e a relação desses dois personagens, né? Desse velhinho cego com o Frankenstein aqui. E ele vai lendo e tal, ele diz, a primeira história que ele lê é de Adão e Eva. E ele começa a se indagar acerca de si mesmo. Quem eu sou, de onde eu vim. São questões inerentes ao homem. Quem eu sou, de onde eu vim, para que eu estou aqui, qual que é o meu objetivo aqui na Terra, quem me criou. Então aqui esse velhinho começa a conversar com ele está lendo vários livros e ele percebe, olha, eu tenho que ir atrás do meu Criador. Só que antes disso, esse velhinho morre. Uns lobos entram dentro ali quando ele não está em casa, né? Quando o Frankenstein não está em casa e ele morre. E é uma das cenas mais tristes, assim. Que o Frankenstein diz para ele que descobriu quem ele era, né? Que ele foi criado a partir de um monte de corpo de gente morta e que ele nunca, entre aspas, nasceu realmente, né? E ele fala que não, que ele é um homem bom. Você é um homem bom. Tipo, isso quebra o Frankenstein aqui, né? Porque ele ouviu a vida toda que era uma criatura, ele, né, descobriu a origem dele, se achava um monstro. As pessoas, quando via ele, nem queria saber, já atirava, já queria matar. E esse velhinho chega pra ele e diz assim, não, você é um homem bom. Você é um homem bom e meu amigo. Então, assim, aqui, preste atenção nisso aqui, o Frankenstein, ele teve contato com dois tipos de natureza, digamos assim, do homem. Uma de um homem bom, amoroso, cuidadoso, carinhoso e que cuida, né, ali. E ele teve contato com um homem egoísta, narcisista, egocêntrico, sei lá, com tendências megalomaníacas,
sem qualquer tipo de afeto, sem qualquer tipo de empatia. Percebe como que o Frankenstein teve contato com, talvez, com os dois tipos de natureza, digamos assim, que habitam no homem? Ele teve contato com esses dois tipos. Então ele sai à procura do criador dele. Aqui nesse primeiro momento, ele ainda chama de criador. Ele sai em busca desse criador para fazer a seguinte proposta: olha, eu não consigo morrer, porque os pais ali os filhos do velhinho acharam que ele matou o velhinho, mas não foi, né? E, entre aspas, mataram ele, só que depois de uns dias ele voltou à vida. Então, assim, ele é imortal. Então, imagine a angústia que esse monstro, entre aspas, sente de não morrer, porque o único descanso que o homem pode ter, o único conforto que o homem pode ter diante da angústia, diante da dor, diante da tristeza, diante da perda, é a morte. E diz aqui no filme, imagine você não ter a morte. Imagine você ver todas as pessoas que você ama morrer. Então, assim, é uma angústia que pessoas que são aqui dentro da literatura, né, dos filmes e das séries, uma pessoa imortal enfrenta. Então, tipo assim, ele teve essa consciência, cara, eu não vou morrer. Eu não consigo morrer e eu não consigo viver também. Então ele chega pro Victor e pede o seguinte: olha, eu quero uma companheira. Volta lá para Adão e Eva, né? Que Deus vira para Adão e percebe: olha, não é bom que o homem fique só. Vou fazer aqui uma mulher, né? A partir da costela de Adão e tudo mais. O Victor vira para ele e diz assim: não, eu não vou criar uma mulher para você. Porque aí vocês vão fazer o quê? Vão morar junto numa casinha, vocês vão procriar e vai ter um monte de criaturas igual vocês aí pela terra. Então, assim, ele nega criar uma mulher ali, né, uma companheira pro Frankenstein. Isso deixa o Frankenstein puto da vida e ele diz assim: olha, já que você não me deu amor, já que você não quer, né, me dar uma companheira, você vai ver a minha raiva. E ele começa a quebrar o Victor. Quebra o nariz dele, quebra os membros dele. E ele começa a meio que torturar mesmo o Victor, do tipo, olha, eu vou... E ele, inclusive, acaba encontrando com a noiva do irmão do Victor, que ele gosta, e o Victor acaba matando a mulher sem querer. E o irmão acaba morrendo. Então, olha só, o Frankenstein mata o irmão do Victor, que era a única família dele, mata também, indiretamente, vamos dizer assim, a noiva do irmão dele, que ele era apaixonado. E pra mim, a melhor cena do filme é quando o Victor vai tentar salvar o irmão dele e diz assim: eu posso te salvar. Aí o irmão dele fala assim: de você? Você é o monstro. Cara, é aquele meme do Scorsese, tipo Absolute Cinema, tipo Absolute Cinema. Você é o monstro. Ali cai a ficha do espectador talvez não tão atento, que o monstro dessa história o tempo todo é o Victor. Não é o Frankenstein, não é o monstro, digamos assim. Aí tem a cena final, né? Que o Victor se dá conta disso, que olha, trocando miúdos, né? Eu fui um pai de merda. Só que ele ali já tá morrendo. Mas ele se arrepende, assim, no leito de morte dele, ele se arrepende do que ele fez com o Frankenstein. Ele não foi um bom pai. Ele olhou aqui no início do filme, essa relação de criador e criatura. Ele não olhou, né, essa relação de pai e filho. O Frankenstein carregava o nome dele. O Frankenstein carregava o nome dele. Assim como ele carregava o nome do pai dele. Ele repetiu com o Frankenstein a mesma relação que o pai dele tinha com ele. De vergonha, de cobrança, de falta de amor, de falta de carinho, de falta de paciência. Porra, o pai dele queria que um moleque de 9 anos de idade tivesse conhecimento de um cirurgião, de um médico. Ele queria que uma criatura que não tinha nem 24 horas de vida, que não é nem uma vida, digamos assim, né? Porra, foi criada a partir de um corpo de pessoas mortas ali, né? Já falasse, fosse dotado de inteligência, etc e tal.
Então aqui, nessa parte, ele se dá conta disso, que ele falhou. Ele falhou como pai. Assim. E ele diz, né, pro Frankenstein, né, olha, o que resta a você se não viver? Porque o Frankenstein também tem esse conflito. E ele diz, olha, você está falando que eu sou um monstro, mas eu penso, eu sinto as coisas. O monstro aqui tem uma crise existencial. Porra, caralho, isso é muito genial do diretor, tipo... Porque a maioria das representações do Frankenstein que a gente viu era aquela imagem dele andando assim, com os braços estendidos, falando todo estranho. Não, cara, o Frankenstein aqui do Del Toro, ele é dotado de inteligência. Ele é dotado de, além de ter, ele é dotado de inteligência emocional também. Ele tem questionamentos filosóficos, ele tem questionamentos existenciais. Quem eu sou? Quem é meu criador? O que eu tô fazendo aqui? Então, assim, tem camadas, cara. O Del Toro, ele é muito brabo em criação. Não é nem criação de personagens, mas ele consegue criar uma própria versão de personagens conhecidos, vamos dizer assim, de uma forma diferente. Então, o Frankenstein dele aqui é um Frankenstein com camadas, cara. Com camadas, tipo... É um monstro que é um monstro que tem muito mais humanidade do que o Victor. O Victor não tem esses questionamentos. O Victor não tem essas indagações. Ele se arrepende no final da vida, quando ele tá morrendo já. Então, assim, é um filme que, na minha concepção, traz muito esse tema da paternidade, assim. Eu acho que é um filme que fala muito sobre isso, assim. Porque ele não foi um bom pai. Por que ele não foi um bom pai? Porque eu acredito que é impossível um homem ser um bom pai se ele não é um homem bom. Aí você pode dizer assim, mas eu conheço mulheres que dizem o seguinte, o meu marido era um péssimo marido, mas ele era um bom pai. Você pode encontrar um péssimo marido e um péssimo homem, mas dificilmente você encontra um bom pai que não é um bom homem, que não procura ser um bom homem. E aqui também entra uma outra discussão, né? O que é ser um bom pai? O que é ser um bom pai? Um pai ruim, a maioria sabe o que é. Quando ele é ausente, quando ele é omisso, quando ele é indiferente, quando ele é agressivo, quando ele não tem paciência, quando ele não tem amor, quando ele cobra, quando ele humilha, quando ele bate, quando ele ridiculariza, quando ele compara, quando ele não acolhe, quando ele ofende, quando ele não escuta, quando ele não está ali quando o filho precisa. Tudo isso a maioria sabe o que é ser um pai ruim. Mas e um bom pai? E um bom pai, sim. E o interessante, né, voltando para o início do vídeo, que eu comecei falando sobre Adão, né, a criação do homem e tudo mais, Jesus aqui na Bíblia, lá na crucificação, ele vira para Deus e diz, Pai, por que me abandonaste? Jesus aqui nessa cena sofre uma angústia que todo neurótico sofre, que é essa angústia de desamparo. Ele se sente desamparado sem o pai dele ali. Nesse momento você vê um Jesus homem, um Jesus com medo. Lá no Getsemane, quando Jesus transpira sangue, ele está com medo. E ele chega para Deus, o Pai, e diz, olha, se for possível, passe de mim esse cálice. Como diz os antigos, né, trocando miúdos, se você puder passar isso aqui, passar essa responsabilidade que eu tenho para outra pessoa, pode passar, porque eu não quero morrer. Então, assim, nessas duas cenas, Jesus homem aqui, né, dentro desse exemplo que eu estou dando, buscou o Pai. A Bíblia é repleta de pais ruins. Repleta de pais ruins, assim. Nós temos Adão, um dos filhos, matou o próprio irmão. Nós temos Davi, um dos filhos, matou o próprio irmão e abusou da irmã.
Nós temos Esaú e Jacó, um irmão enganou o outro, como o negócio lá da primogenitura, né, do guisado e tudo mais. Nós temos José do Egito com Benjamim e os outros irmãos, sendo que Jacó só gostava de José, nem ligava para os outros filhos que ele tinha. Então assim, a Bíblia está repleta de pais ruins, repleta de figuras de pais ruins. Então assim, quando você pensa nessa perspectiva, será que Deus, quando criou Adão, o enxergava como filho ou o enxergava como criatura? Será que Deus se frustrou com Adão? Porque é um dos dilemas, né, quando você conversa com alguém que não acredita em Deus, né? Tipo, se Deus era perfeito, é perfeito, e criou o homem à sua imagem e semelhança, por que ele criou sabendo que o homem ia pecar? Por que ele criou sabendo que o homem, né, tropeçaria, que o homem iria sim comer aquela fruta que é proibida? Por que ele colocou aquela árvore ali? Se ele sabia que o homem, né, o homem aqui, né, não o homem em si, né, que eu tô falando, iria cair. Será que ele se decepcionou com Adão? Será que ele errou? Será que ele sentiu isso? Eu errei em ter criado um homem que falhou, ou eu errei em ter criado um homem que tropeçou e tudo mais. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma alegoria dentro do que eu estou tratando nesse vídeo. Essa coisa do Criador sentir que a sua criatura, que em tese carrega o seu nome, e aqui, né, a sua imagem e semelhança, dentro dessa metáfora, né, dessa alegoria da criação do homem, né, a partir de Deus, é o que você vê aqui no Frankenstein. O Victor não enxergava o Frankenstein, a sua criação, como um filho. Enxergava como uma criatura que deu errado. Enxergava como uma criatura que veio errado, que não deu certo, que falhou, que não cumpriu com as expectativas, digamos assim. Assim como um pai pode sentir ao ter um filho com síndrome de Down, ao ter um filho autista, ter um filho com algum tipo de deficiência, um filho que não correspondeu, que não corresponde às suas expectativas. E esse pai, na maioria das vezes, se ele não lida com o luto dessa criança ideal que morreu, e se ele não aprende a amar de verdade e a se relacionar de verdade com esse filho real que ele tem, o fim dele pode ser igual o do Victor aqui no filme. Ele pode se arrepender amargamente no leito de morte o tempo que ele perdeu e o estrago que ele fez no próprio filho. Espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo. Essa foi a minha interpretação do filme. Se você quiser deixar nos comentários aqui qual foi a sua interpretação. Até a próxima.